Vamos lá? Então, que bom, mais um podcast, o nosso segundo episódio, né? Para nós, assim, é como se a gente já estivesse fazendo o nosso, meu e da Cá, mas o da Gé. Quanto tá já? Com vocês é o primeiro, tô muito feliz, mas na Juridiquê eu acho que eu já gravei uns 28. Ótimo, então, né? Experiência muito craque. Show! Nós só vamos aqui seguir o day, como diz, né? Segue o day contigo e tá tudo certo. Então, vamos nos apresentar e aí vamos passar a palavra também pra Jé se apresentar. Meu nome é Daiane Cardoso, eu sou psicóloga, vou me apresentar olhando pra Jé também, porque presencialmente nos conhecemos hoje, né? Conversamos um pouquinho pelo WhatsApp. E é muito bom poder, aqui ó, pronto. Ué? Viu, gente? Aqui quem sabe fazer ao vivo é isso aí, né? Sumiu, mas tá tudo plenas. Pronto. Viu? Agora tu já sabe se apagar, só mexe no mouse. Vai ficar tudo que o nosso patrocinador MOR vai estar on. Que é isso mesmo, né? Patrocinado pelo MOB, Móveis sob medida. Depois fala um pouquinho também, né? Mas então, prosseguindo aqui, meu nome é Daiane Cardoso, sou psicóloga, já sou bem feliz de estar aqui com você, com a Cá novamente. A Cá que me apresentou o espaço aqui do Polo, então a gente já tem muitos ganhos só por isso, né? Eu sou psicóloga clínica, hoje atendo exclusivamente na modalidade online, depois que eu me tornei mãe do Dom, né? Então também sou a mãe do Dom. A gente ficou de trazer umas fotinhos deles aqui, mas quem sabe depois na edição a gente coloca a foto dos babies. Também tem um curso online, que é sobre resolução de problemas, que tem a ver com o que a gente vai conversar hoje. Um curso que está lá na minha bio do Insta, @Daiane Cardoso Vivências. Então, quem quiser acessar, fique bem à vontade. É isso. Depois, se eu for lembrando de mais alguma coisa, vamos falando, tá? Olá, que bom, né? Tá aqui em mais um episódio. Falei outra vez e vou falar de novo, porque é um sonho construído, né? Conversamos muito, pensamos muito, em muitos planos e estamos aqui. O episódio 1 ficou muito bacana, a gente gostou muito, né? E estamos muito felizes de estar com a Jé aqui, essa aquariana maravilhosa que eu super admiro, né? O signo se reconhece. Não tem jeito, né? Conheço ela já há algum tempo, aprecio muito o trabalho dela, né? Em todas as áreas, porque ela trabalha em várias áreas, né? Tá aqui, tá lá, estamos encontrando a Jé, e sempre buscando o melhor aí, trazendo o melhor para nossa região, como é o caso do Polo aqui onde estamos, né? Falei aqui no início, enquanto conversávamos nos bastidores, né? Eu tenho um caso de amor com o Polo aqui, porque eu acho fantástico a gente ter um espaço assim, né? Buscando tanto desenvolvimento e crescimento aqui para nossa região. Então, eu sou a Carize, eu sou administradora formada, né? E fui fazendo alguns caminhos aí, fiz pós em gestão estratégica e fiz uma formação na área de consultoria de imagem, que foi o tema que a gente trabalhou aí no primeiro episódio. Mas eu sou uma curiosa do mundo, né? Eu gosto muito desse lado empreendedor, né? De inovar, criar, trazer, mudar. Adoro ler, então estou sempre buscando aí informações. Fico muito encantada com esses projetos, assim, de trazer coisas novas. Eu sou aquariana, também gosto da novidade, né? Isso também está um pouco no signo, né? Que a gente gosta aí de estar um pouco à frente, sempre vendo e criando. E eu acho que esse espaço traz muito isso e dá muita oportunidade para as pessoas que querem trazer coisas novas, né? Então, eu acho que esse momento da gente, né, trazer o podcast, trazer esses assuntos, vir conversar, nada mais é do que isso, né? Instigar que todos busquem, procurem, cresçam, façam acontecer. Principalmente na nossa região, que eu acho que a gente tem muito ainda a explorar aqui e crescer. Gosto de falar, como vocês já perceberam, a gente desanda a falar, vai longe, né? As papagaias. É isso. Adoramos, né? Tanto que estamos aqui com o microfone, cada um aí, para trazer... esse aqui, vamos trazer aí um assunto bem importante para a tarde, né? Muito feliz de estar com vocês. Também sou mãe da Ayla. E com certeza a vida deu uma girada geral, né? Quando a gente se torna mãe, né? Então também alguns caminhos profissionais foram mudando no decorrer disso, da maternidade. Mas é especial demais, né? Acho que quem vive a experiência da maternidade sabe, né? A quantidade de amor aí, de experiências, de crescimento e de transformação.
Então é isso, vamos bater um papo aí à tarde, vou deixar a Gé agora se apresentar também aí, né, falar um pouquinho dela aí, e aí depois seguimos o nosso fluxo da tarde aí. Tá ótimo. Meninas, nem preciso dizer o quanto eu tô lisonjeada e feliz com o convite. A Carize já tem uma relação de mais tempo, e a Dai é um prazer te conhecer também. E as energias se reconhecem, né? Então eu e a Carize, a gente se conhece há algum tempo, mas o que marca mesmo é sabermos que são duas aquarianas, né? Inovadoras, buscando resolver os problemas do mundo, e ao mesmo tempo que é desapego, é também quero resolver, enfim. Por incrível que pareça, né, eu sou advogada. Eu sou formada em Direito, com especialização em Direito, com especialização em Gestão Financeira, mestrado na área de Inovação e Tecnologia. E hoje eu sou presidente da Fundação CETEP, que é a fundação que mantém o polo de inovação que fica aqui em Joaçaba, mas que atende em Santa Catarina em torno de 22 municípios. Então nós estamos aqui, para quem está nos acompanhando nesse YouTube, eu não sei, no Spotify, porque eu penso que esse podcast vai crescer muito e que muitas pessoas de muitos lugares do mundo vão estar ouvindo em algum momento esse programa. A gente fica aqui numa cidadezinha de 25 mil habitantes, um pouco mais, um pouco para menos. E nós temos aqui pessoas e uma estrutura incrível. Então, eu estou hoje na presidência da Fundação CETEP, no polo de inovação. Estamos aqui na nossa sala de podcast. Para além disso, eu também sou sócia da Cielo Sociedade de Advogados. Então, eu trabalho, minha área de atuação é direito digital e proteção de dados. Sou mãe da Isadora, 16 anos, e do Vinícius, 10. Sou uma aficionada por livros e por atividade ao ar livre, e por viagens e por pessoas, não necessariamente nessa mesma ordem. E eu acredito muito que o conhecimento certo, as pessoas certas e o ambiente certo faz com que as pessoas tenham mais sucesso e sejam mais felizes. E esse desprendimento e essa generosidade de vocês, de gravar esse conteúdo para as pessoas, diz muito sobre vocês. Então, estou feliz de estar aqui e de poder falar um pouquinho sobre o tema proposto, que é solução de problemas, eficiência, eficácia e desempenho, né? Que acho que é sobre isso que a gente vai falar hoje. Zé, assim, tô impressionada, né? Porque aí eu me considero uma pessoa comunicativa, convivo muito com pessoas comunicativas, e daí eu conheço você que é super comunicativa. Aí eu penso assim, nossa, que bom poder aprender, porque a gente aprende do começo ao fim, assim, não só quando a gente trata o conteúdo, mas nos bastidores também. Então, que bom, bem feliz mesmo em agregar aqui com a Ká e você. Ótimo. Tá? Sim, hoje o nosso tema é autoeficácia. Esse tema vem ao encontro do que nós começamos lá no episódio 1, que é sobre autoestima, assim entendida, né, no senso comum como autoestima. Depois a gente vai estar falando um pouquinho sobre crenças. Já tratamos um pouco eu ia falar o vício de linguagem na sessão passada, né, a psicóloga da vez aqui no podcast passado, então no episódio 1. E o que acontece? Então lá, a gente decidiu dar sequência, porque foi muito bacana mesmo, assim, foi um aprendizado para nós, um conteúdo que a gente conseguiu também explanar. Então, a autoestima dentro do senso comum é vista sobre o prisma de 4 pilares. Isso está bem claro no livro do Walter Rizzo, Apaixone-se por Si Mesmo. Já fica aí novamente a dica desse livro, que é muito bacana para quem quiser, né, acessar. Eu comprei gostosa. Quando eu assisti o primeiro programa. Olha! Eu só... Ainda não chegou, então eu não li, mas farei isso. Né? Quando ele chegar, os outros 34 livros que estão lá na minha cabeceira vão olhar para ele e vão dizer, viu, vem pro final da fila, lindão. Mas tá aí, tá aí. Eu anotei. Que bom. Porque é isso, né? Imagem e autoestima movem a nossa vida, em todos os aspectos. Isso, e aí a autoimagem entra como um desses pilares, a gente conversou bastante no episódio 1 sobre isso. E hoje a gente decidiu falar sobre autoeficácia também pelo viés de convidar você, né? Que a autoeficácia nada mais é do que a capacidade de resolver problemas. E assim, aí por que entra essa conjuntura, né? Às vezes as pessoas entendem que a autoestima é só estar bem fisicamente, eu estou bem com a minha aparência, mas não é só isso. Por que tem tantas pessoas que estão lindas e maravilhosas e hoje nós somos campeões aí também em cirurgias plásticas, o que tá tudo bem?
desde que isso de fato contribua, né, com a visão que a pessoa tem sobre ela, mas que não estão de bem consigo, ou que estão sempre na busca de melhorar o externo, porque também tem muitas coisas no interno que fazem com que a gente se sinta bem, esteja bem conosco. E a autoeficácia, essa capacidade de resolver problemas é um pilar, né, é uma parte desse todo. E aí o quanto eu consigo encontrar soluções, o quanto eu tenho essa interpretação olhando muito mais para resolver do que para encontrar mais problemas. E aí é isso, basicamente, que a gente vai falar e depois a gente vai costurando aí, uma falando, outra falando, tá? Tá ótimo. Bem à vontade. Bom, a gente trabalha muito, né, com a sensibilização para a inovação, para empreendedorismo, e uma das falas que a gente sempre faz, né, para quem pretende ser empreendedor, para quem é empreendedor, por favor, seja um solucionador de problemas. Porque gente criando problema tem um monte, né? Para cada solução, 5.000 problemas. Sim. Mas como é que a gente se constitui uma pessoa que resolve problemas? Então foi esse exercício que eu fiz, porque talvez as pessoas estejam se perguntando assim, tá, mas como é que eu faço, né, para ser um solucionador de problemas? Começo por onde, né? Como é que eu acho o problema? Bom, a verdade é que os desafios, os problemas, eles existem em todas as áreas da nossa vida, desde que o mundo é mundo, que a gente é gente, né? E aí, quais são as posturas que você pode adotar, né, para resolver isso? Então, o que me constitui vem de fontes diversas, né? Então, eu sou formada em Direito, mas né, minha vida passou sempre pela inovação. Eu trabalhei 23 anos na universidade, né? E uma coisa, assim, que me chamou a atenção, assim, olhando para o problema, é primeiro você entender o problema. Só que eu só entendo o problema quando eu ouço as pessoas que estão envolvidas no problema. Porque a gente tem um problema muito sério do ser humano, é que assim, a gente não gosta de ouvir o outro. A gente gosta de criar imagens e pré-conceitos sobre o que poderia ser, né? Então, a primeira coisa que eu tenho aprendido sobre a solução de problemas é, primeiro, entender o contexto. Onde é que eu estou, com quem eu estou. Meio que olhar de fora do problema. Viu? Para conhecer a ilha, você tem que sair da ilha, né? Então, saio da ilha e olho, bom, então onde é que vem esse problema? É ocasionado por quê? É histórico, é cultural, vem da onde, atinge quem, quais são as consequências, né? E aí, para depois tentar solucionar o problema. Agora, muitas vezes, eu vejo que o problema está a situação ela é anterior ao próprio problema, que é qual que é a minha postura diante do desafio? É uma postura de, viu, vamos resolver isso aqui? Ou, vida, sempre foi assim, ninguém nunca conseguiu fazer diferente e tal. E aí tem um livro muito legal. Como eu fiquei muito tempo na universidade, então eu sempre tenho um pé na ciência, um pé no empírico, um pé no que eu acho que enfim. Meu pé é um pouco na ciência. É isso, né? Então eu leio, eu gosto muito de ler, assim, de entender como é que as pessoas veem as coisas. Então tem um livro muito legal da Carol Dweck, que é Mindset. E ela fala que basicamente as pessoas, elas se dividem em pessoas que têm o mindset. Mindset, o pessoal gosta de inglês pra ver, né? É mentalidade. Pronto. Mindset é mentalidade. Como é que você pensa? Como é que você encara o mundo? Então, o mindset é a mentalidade fixa, ou mindset é mentalidade de crescimento. Então, a mentalidade fixa é aquela assim, viu? Nasci assim. É assim que tem que ser. E não tem jeito de resolver. É assim que é. As coisas meio que são imutáveis. Né? Muito rígido. Exato. Já a mentalidade de crescimento é aquela assim, viu? Eu posso melhorar. Eu tô aqui para me desenvolver, para crescer, para aprender, para fazer as coisas serem melhores. Então não é porque sempre foi assim que tem que ser assim sempre. A síndrome da Gabriela. Eu nasci assim. Isso aí, né? Então, há muito tempo, quando eu comecei a trabalhar, talvez antes disso, né, por razões diversas na minha vida, eu sempre decidi que, cara, eu não ia ser uma pessoa reclamona e não dá pra fazer. Eu sempre, eu vou melhorar. Eu sempre quis melhorar. Eu sempre quis ser uma pessoa melhor. Eu sempre quis ser uma profissional melhor. Então, me parece que está comigo esse mindset, essa mentalidade de, eu não posso encarar um problema e dizer assim, não vou resolver, se eu não tentar de todas as formas, com todas as pessoas possíveis, os métodos possíveis. E contornar ele de alguma maneira. Então, primeira coisa,
qual que é a mentalidade que a gente tem? É de sofrenildo, né? Como dizia a minha psicóloga, Manu, maravilhosa. É de sofrenilda, né? Ou de, viu, chega aqui que nós vamos tentar resolver essa treta. Né? Primeira coisa. E o livro da Carol Dweck é maravilhoso. Mindset, recomendo que vocês leiam esse livro. Então é isso, né? Como é que eu soluciono o problema? Qual é o problema? Vem da onde, quem tá envolvido, ouve as pessoas envolvidas, sai da ilha, olha o problema de fora. E uma visão assim mais de crescimento e mais otimista. Porque, viu... Ai, como tem gente que reclama, né? E aí, eu tô reclamando das pessoas que reclamam, mas assim, viu, ninguém merece gente que acha 1000 problemas pra uma solução e que reclama de tudo, viu? Não sejam essas pessoas. Então, já é assim, ó, aí entra dentro do que a gente fala sobre a personalidade, né? O perfil. Que aí, eu acho que no podcast passado a gente falou alguma coisa sobre o Big Five, né? Que hoje é o que a ciência, como você bem trouxe, que gosta da ciência, realmente é baseado em evidências, né? O que é o Big Five? O Big Five é hoje o que a ciência traz como estudo com maior evidências para falar sobre personalidade. Ah, mas vocês falaram um pouquinho disso no primeiro programa. Falamos um pouquinho disso. E aí vem ao encontro que você traz, como que cada pessoa olha, assim, né? E essa personalidade é construída como? A gente tem a nossa hereditariedade, né? O nosso genes, a nossa genética. Tem a influência do meio que a gente viveu. E às vezes se eu vivi em um meio assim, não é via de regra que eu vou ser assim, mas eu tenho essa influência. E aí a nossa visão, a nossa tríade cognitiva, né? A visão de si mesmo, a visão dos outros, a visão do mundo. Então é esse construto. Aí existem perfis, por exemplo, né? Um perfil mais neuroticista tende a ver a vida com mais pessimismo, tende a ver mais, né, com mais negativismo. E é preditor, inclusive, para outros pros transtornos na ordem dos transtornos mentais. E outra coisa, um adendo aí da tua fala, a interpretação que cada um dá. Que aí o Aaron Beck, que é o fundador, né, o criador da TCC, traz. Não são as situações que nos acontecem que geram as emoções que nós sentimos, mas a forma como nós interpretamos. Viu? Isso se aplica a tudo, né? Então, não é que as pessoas são como elas são ou que o mundo é como ele é como você encara, como você vê. Então, nós três estamos olhando o mesmo objeto e as percepções podem ser completamente diferentes a partir de variáveis gigantes, né? Pessoais, interpessoais, genéticas. Mas eu também tenho certeza, que isso não pode ser um argumento estanque. Ai, viu? Não. Pau que nasce torto não precisa direito, tanto é que aí existem meios para moldar. Não vai moldar a 180 graus. Porque tu não vai sair de um ponto e vai ir para outro. Mas vai mudar o suficiente para que você fique bem, né? A ponto de resolver os problemas, a ponto de encarar de uma forma... Você saber fazer essa flexibilidade cognitiva que a gente traz, né? E até, já que eu vou trazer um pouco do místico aí também, que eu gosto um pouco de tudo também, né? Eu sou gosto do científico, do místico, do pode ser, pode não ser, também gosto, mas esse lado me chama muito. E falando assim, nós começamos brincando sobre aquarianas, né? Somos aquarianas, tal característica, né? Então, esse próprio lado da astrologia, né? Então, você conhece teu signo, sabe tuas características. Deus, sou aquariana, sou assim, né? Não, eu acho que justamente é você, esse caminho do autoconhecimento, né? Então, como que você interpreta, quais são, né, suas personalidades, e a partir disso não usar como muleta, como você acabou de falar, né? Então, eu não vou usar isso como uma desculpa, não vou usar isso como um argumento para que eu sou assim e tudo vai, né? Então, eu me conheço, então eu sei que a minha primeira reação a qualquer é dentro dessas características, por exemplo, do meu signo, né? Do que me rege na minha astrologia. Mas então, se eu tenho essa característica, qual é o passo que eu posso fazer? Então, eu reagi assim, mas calma, vamos sair do problema, vamos olhar, eu tô reagindo porque é a minha primeira, né, a minha primeira reação, mas como que eu posso mudar isso? Será que eu tenho que olhar dessa forma nesse momento? Então, nada como se conhecer, né? E usar para impulsionar uma mudança, né? Eu diria assim, né, que uma coisa é solução de problemas e uma série de questões objetivas como e o subjetivo é quem está envolvido, como a pessoa que vai resolver o problema ela é, o autoconhecimento, comportamento, porque assim, como é que eu resolvo um problema? Como é que eu sou mais eficaz na minha vida, né? Como é que as pessoas costumam me perguntar assim, viu, como é que tu faz tudo que tu faz, não sei o que, viu, não faço? Tem coisa que não sai, e ok, né? Eu tô processando isso, tô entendendo como é que eu, né, me comporto, como é que eu reajo. Então, assim, quando você olha para a questão do problema, tem muitas variáveis, né? Então,
Eu vou identificar o problema, eu vou olhar o cenário, daí eu vou sair, vou pesquisar a solução de um problema. E aí a gente fala muito assim sobre a importância do estímulo à criatividade para ser um solucionador de problemas, né? Olhando para o autoconhecimento. E aí você pensa assim, viu, mas aí advogada falando de criatividade, né? Eu sempre falo nas palestras, quando você fala assim, o profissional mais criativo que você conhece nunca vai estar na lista um advogado. Nunca. Vai estar o cara da comunicação, vai estar o jornalista, vai estar o engenheiro, não sei. O advogado vai estar assim, lá no final da fila, né? Que o auge da nossa criatividade é mudar a fonte da petição, né? De Times para Arial. Isso ainda é limitado, né? Viu? E assim, pode fugir muito, o limite, né? Não dá pra colocar uma letra muito divertida lá. Exato. Agora o pessoal no direito começou a falar do legal design, que é você colocar um formato mais intuitivo, mais dinâmico, mais criativo nas peças, nos contratos, viu? Tá caindo por terra, né? Porque os advogados falam, mas assim, como? Imagem num contrato? Mas eu sempre fiz assim, né? Mas voltando a falar de criatividade, isso foi uma coisa que sempre me intrigou. Porque eu pensei, cara, se eu quiser ser uma excelente profissional, eu preciso olhar para minha criatividade. E eu nunca super me achei uma pessoa criativa. Então eu pensei, como é que eu vou desenvolver isso? E aí, para quem acha que não pode desenvolver as habilidades, né? A gente pode ser o que a gente quiser. Talvez eu não vá ser a melhor corredora do mundo por questões físicas e biológicas, mas eu posso ser uma boa corredora, né? Com hábitos, prática, rotina, treino. Criar isso, né? Eu posso criar qualquer coisa, né? E aí, como é que eu vou ser criativa? Né? Como é que a pessoa se constitui uma pessoa criativa? E aí, me deparei com essa pesquisa da Universidade da Califórnia. E essa pesquisa compara uma criança de 5 anos com um adulto de 44. E uma criança de 5 anos faz em torno aí de 90 tarefas criativas por dia, né? Porque uma criança de 5 anos, ela pega um porta-celular aqui da Invex, isso aqui já vira uma nave espacial, e de repente... Quer ver tu dar um presente pra uma criança e ela não olhar o presente e brincar com o pacote? Sim. Ou com uma tampinha, né? O Dom adora a garrafa. Viu? 10 meses e ele... É isso aí, é isso aí. E um adulto? Cara, o adulto faz 2 tarefas criativas por dia. E olha lá, né? Por quê? Porque tudo é mico. Porque a gente cresce e a vida vai engolindo. Vai isso. Viu? E você não faz mais porque você não é criança. Criança pode, né? Percebeu? E aí a mesma pesquisa diz que um adulto faz em torno, né, sei lá, de 6 perguntas, de um adulto de 44 anos, sei lá, 6 perguntas por dia. Uma criança de 5, 65. A minha filha tem 2 anos. Viu? E é mais? Eu acho que passa. É mais. Ontem eu tava no salão pintando cabelo e chegou uma garota de 6 anos, coincidentemente, e ela parou do lado do lavatório. A André tava lavando meu cabelo e ela começou a perguntar: por que você lava assim? Por que tá saindo escura a água? Por que você usa esse shampoo, não aquele? E aquilo, assim, eu morrendo de rir no lavatório. E a cabeleireira já assim, meu Deus, por que tanta... É isso, entendeu? Porque a gente para de se fazer pergunta. E outra coisa que é interessante é a comparação do adulto de 44 com a criança de 5 é a quantidade de risadas que se dá por dia. A criança, tipo, são, sei lá, 111 risadas por dia, 100 risadas por dia. E o adulto, a média é de 11. Viu? Eu tenho certeza que vocês conhecem um adulto de 44 que não dá 11 risadas por dia. Talvez você que esteja nos acompanhando aqui, um adulto... Seja o Felizardo. Né? Está pensando assim, viu? Quantas risadas eu dei hoje. Não, e agora então tem que te falar uma. Eu sou apaixonada pela campanha que você fez da Pizza Joy. Maravilhosa! Que olha... Da pizza de filé. E eu não sabia que ele tava gravando, sabia? É mesmo? Viu? Até hoje eu falo pro Levi, maravilhoso, pra Nai lá da Pizza Joy, que eu amo. E eles, faz um testemunho aí sobre a pizza e tal. E aí eu conversando com ele tava com o celular, mas normal, eu não sabia. Eu achei que ele, não sei o que ele ia fazer, se era um teste, enfim. E aí quando ele falou, tua pizza favorita, eu filé com figo. E dele, cara, ele fez uma cara de nojo, tipo, viu, não tem essa pizza no cardápio. Eu falei, claro que tem, eu adoro! E é isso, sabe? É essa capacidade que a gente tem de rir das situações, deixar graça nas coisas. Participei de um evento ontem e me falaram na hora que eu ia ter que fazer uma fala. Tipo, na hora, viu? Eu queria chamar a Jéssica aqui na frente com o microfone na mão. Eu falei, viu? Vocês não iam me avisar antes disso? Né? E essa capacidade que eu acho que tá relacionada com a autoestima, né? E tipo, viu? Tá tudo bem se eu pagar um mico. Sim. Porque eu tô tão confortável comigo, com as situações, com as pessoas.
E com saber que eventualmente as coisas vão dar errado, e que eu vou falar uma bobagem, e que eu vou gaguejar, e que eu não vou lembrar de uma coisa, que... A imperfeição, né? Tá tudo bem, né? Mas porque a minha autoestima tá meio que resolvida, né? E isso justamente, né, a autoeficácia tem a ver, aí nessas situações a gente percebe o quanto que não é só a questão da autoimagem, não é só a questão do como eu estou me vendo, é como eu estou percebendo a minha competência, minha capacidade em resolver problemas, que é completamente possível de desenvolver. Aí é um outro ponto muito bacana, então eu não tenho, e a síndrome da Gabriela, nasci assim, eu nunca fui boa para resolver problemas, então eu vou viver a vida inteira assim, não, tem como. Tem um passo a passo, tem um caminho. Viu? Eu acho que assim, ó, tá muito relacionado com o medo que a gente tem de errar. E eu tô num ambiente de inovação, e aqui a gente pega no pé dos empreendedores, assim, não dá pra ter medo de errar. É claro, você vai errar num ambiente controlado, com custo baixo, risco menor. É isso que a gente faz, por exemplo, numa incubadora de empresas. Então a gente minimiza o risco. Mas o erro vai acontecer. E quando eu não ganho, eu aprendo. E isso tem que ficar claro. O erro faz parte do processo, de eu ser melhor. Ou eu sempre falei super bem em público? Claro que não. Como que isso aconteceu? Falando muitas vezes e me colocando no risco. Viu? Tem um livro maravilhoso, vocês devem conhecer, tem inclusive um TED no Netflix, no YouTube, enfim, que é da Brené Brown. A Coragem de Ser Imperfeito. Um livro extraordinário. Viu? O livro é extraordinário, o TED dela é extraordinário. São os riscos, né, que a gente se coloca. Então, assim, eu tô lá na arena, os lobos me atacando, os leões me atacando, mas eu tô lá, né? E é isso. Viu? E aí também, né, no ano passado, eu fui fazer que eu acho que um pouco da criatividade, tá falando de criatividade, viu que a gente vai e volta, né, pessoal? Vamos voltar pra criatividade. Vai costurando e... Viu? Falando de criatividade, assim, né, o que me faz ser mais criativa, na minha opinião? Como é que eu invisto em ser mais criativa? Então, é isso, assim, né, questionar, dar risada, que a gente falou das perguntas, fazer pergunta, questionar... Da comparação, agora esqueci, da terceira. Perguntas, risada... Daqui a pouco eu lembro, gente, que eu sou dessas, né? Da pesquisa. Enfim, então, assim, um pouco disso. Outra coisa que me ajuda muito, assim, leituras diversas. Então, eu não leio só coisas do direito. Eu leio coisas de áreas diversas. Inclusive, adoro astrologia, adoro saber de signo. Viu? Funciona? Viu? Que as bruxas existem, eu não vou duvidar. Então, assim, ó, tá tudo certo. Isso te dá repertório. Viu? Total. Quanto maior for o número de inputs que você tem, seja num filme que você assiste, uma conversa com uma pessoa diferente, um livro, né? Falava pros alunos na graduação, viu? Vocês vão pra balada e falam do quê? Se vocês não estão lendo nada. Se vocês só ficam fofocando dos outros no Instagram. Viu? Leiam. Assistam um filme, conversem com pessoas diferentes, de outros cursos, de outras áreas, né? Então, esse repertório vai fazendo viajar, né? E quando fala de coragem, então, eu tava contando que no ano passado eu fiz uma expedição pro Monte Roraima, né? Então, são 105 km caminhando, mochila, sobe morro, acampa e tal, tudo muito diferente do que eu já fiz. E as pessoas me perguntavam assim, minha filha me perguntou, mãe, você não tem medo? Eu falei, viu, filha, eu tenho medo todo dia de muitas coisas. Depois que você é mãe, parece que é uma... A primeira coisa que me veio assim, viu? O medo é uma constante, porque você, né, você ama, você não quer nunca que nada de mal aconteça com os teus filhos, com as pessoas que você ama, com o teu negócio, você quer ter sucesso, você quer ganhar no final do mês para poder dar aquela condição. O medo me acompanha, mas o medo nunca me paralisa. Nunca. Eis a questão, né? Nunca me paralisa, viu? Eu tenho medo, tava com medo de ir pra Venezuela, ficar 7 dias desconectada total, porque não tem telefone, não tem internet, não tem nada, acampado, apavorada. Deixei de ir, jamais. Eu vou controlando os riscos, né? Eu vou minimizando a chance de ter problema. Eu vou evitar que os meus filhos sofram, jamais, mas eu vou orientando eles da melhor maneira, eu vou mantendo no ambiente controlado, passando valores, orientações. Eu não posso viver pelo outro. Eu não posso definir pelo outro. E quando eu vou resolver um problema, eu não resolvo pelo outro. É você e você. Outro livro maravilhoso, Autorresponsabilidade, do Paulo Vieira. Fantástico. Cara, tu não muda o outro, entendeu? E você não escolhe.
eu vou trabalhar com o João, eu vou tomar empresa trabalhando. Tu não escolhe com quem tu vai trabalhar. Tu tá dentro da sala de aula, tu não escolhe com quem tu estuda. Tu nem sempre consegue escolher o teu cliente, nem sempre consegue escolher o teu fornecedor, e às vezes o atrito e o problema vai acontecer. E culpar o outro não ajuda, não resolve o problema. Traz mais problemas, né? E aí o importante de você olhar, mas o que me incomoda tanto nessa pessoa e nessa situação, né? E aí olhar para si, né? Mas por quê? Porque geralmente tem assuntos que se falam e você passa despercebido, porque aquilo não gerou nada dentro de você. Então, de novo, tá gerando algo em mim, então vamos olhar. O que eu tenho que olhar, né? O que move isso dentro de mim? O que me questiona? Por que me incomoda? Então, para resolver esse problema, acho também importante, né? Você olhar para si, por que aquela situação tá gerando tanto conflito dentro de você, né? Assim, as pessoas são muito diferentes. E isso é incrível. Viu? Isso é incrível, a capacidade que eu tenho, assim, ó, de ter um mesmo objeto e de ter visões tão diferentes do mesmo objeto. Isso é incrível. Só que enquanto você não percebe o ouro nisso, a tua primeira tendência é criticar. Porque a Dai vê o objeto de um jeito, a Ká vê de um jeito, quem tá assistindo a gente vê de um jeito, e eu vejo de um jeito. E é o mesmo objeto. Então, para além de entender que eu não mudo o outro e que eu só posso fazer o que eu posso fazer por mim, outra coisa que, assim, para mim tem que ficar muito claro, para qualquer pessoa que queira ser um solucionador de problema, desculpa, tudo se resume a pessoas. Tudo, se você não gosta de pessoas, aí tu tem um problema. Tu tem, porque assim, a vida é feita das relações. Então eu posso ser um indivíduo super analítico, que eu vou decidir só trabalhar na frente do meu computador e ser um bom analítico, solucionador de problemas lá. E inevitavelmente em algum momento você vai ter que se relacionar com alguém. E falar da solução, e explicar, e apresentar, e ouvir a causa do problema. Né? As pessoas vão ter que ter acesso a você. Então, viu, gente... Vocês têm que ter vínculo com pessoas, gostar de pessoas e se relacionar, infelizmente ou felizmente. Saber se relacionar, criar esse é um repertório também, mas essa estratégia de como se relacionar. E começa se relacionando consigo. Boa! Que é o mais difícil. Começa sabendo assim, até onde vai o meu limite, né? Quem eu sou na fila do pão aí, pra poder saber assim, qual que é a maior dificuldade que eu tenho pra lidar com a Ká, e eu tenho que lidar com a Ká. Então, então eu vou trabalhar isso, mas por que dessa dificuldade? Eu posso ter... eu gosto muito de uma frase que eu ouvi de uma terapeuta, que ela falou, tá tudo bem concordar e discordar. Eu não preciso concordar com tudo, com o que as pessoas... Mas eu preciso entender que tá tudo certo com isso, cada um vai ter sua opinião e a gente pode crescer mesmo nas diferenças. Exato, sensacional. E aí, dando um spoiler, eu acho que você traz, já é bem bacana essa fala de entender o problema. Que aí o spoiler que eu quero dar é justamente uma das técnicas que estão lá no curso de resolução de problemas, que é a técnica em si, né? Lá tem mais de 7 técnicas que eu ensino no curso. Mas a primeira dela é resolução de problemas. Então, identificar o problema. Porque assim, tu pode estar no emaranhado de coisas, aí tu não sabe, mas não sei nem por onde começar. Mas então, para analisar isso. E é isso, eu gosto de sair da ilha, eu gosto de usar a metáfora do drone. Seja um drone de si mesmo, às vezes, se olha de cima. Imagine que você é uma planta ali, numa casa, né? Como é que você vai se ver? Seja a terceira pessoa. Olha aquilo. E aí, a partir disso, você vai identificando, vai lançando várias sugestões. Algumas vão ser cabíveis, outras não. Mas é o caminho, é o começo. E você tira o peso da tua emoção, né? Porque geralmente, dentro do problema, o que está prevalecendo é a emoção, né? E nem sempre a emoção é das melhores, né? Diga-se de passagem. E aí ela meio que conduz, às vezes, uma ação... desnecessária para o momento, isso, perfeito, palavra perfeita. Uma ação impulsiva para o momento em virtude da emoção, né? Sem analisar todos os pontos. Na impulsividade, vou lá, faço, crio um outro problema. Ou eu sou, tenho treinamento em habilidades sociais, acho que cabe aqui no início que eu quero... Que eu fui ouvindo vocês duas e fui montando quebra-cabeça aqui, né? Coisa de psicólogo. Viu? Pessoal, vou fazer uma parte de psicólogo. Não sei se estão assistindo aí, a gente viu. Eu já tive tanto medo de psicólogo. Eu dei aula na psicologia, uma época eu dava aula na 7ª fase. E eu era bem apavorada, eu ia falar de direito, tinha aquelas 50... Normalmente mulher na turma, né?
me olhando de cima e embaixo, eu ficava pensando, viu, essa mulher tá toda me analisando, né? Dizendo assim, ela tem isso, ela tem aquilo, tal. A gente sabe que não Não é assim, não é assim, né? mas assim, era assim que eu me sentia. E é o estigma que se tem mesmo, ainda, né, do psicólogo. Do psicólogo. Ele tá me Pra analisando, maluco, meu Deus, né? Isso, todas essas questões. Adoro. Mas, então é isso, assim, a questão do treinamento em habilidades sociais é o quê? Você pode ser agressivo, passivo ou assertivo, né? E aí é entender, o impulso às vezes vai levar a uma agressividade. Ela falou, levou e ponto, acabou, né? Lei da ação e reação. A passividade é assim, não, beleza, então tudo bem, se você, né, faz, eu me curvo, eu baixo minha cabeça, mas eu nunca tô bem, né? E também nunca resolvo nada. Mas o outro não me deixa resolver. Né? Mas não, peraí, vamos centralizar, né? Então, às vezes é um não sem necessidade de um porquê. Ah, dá, não. Não. Viu, a melhor palavra, né? Não, viu, gente, é ótimo falar não. Né? Então, é isso, assim, esse treinamento em habilidades sociais é entender que existe o perfil passivo, o perfil agressivo e o perfil assertivo, que é basicamente aquele equilíbrio, né? O caminho do meio. Não existe perfeição. Eu digo que o equilíbrio não é os 50%, o meio ali. É o entorno 40%, 60%, o entorno dos 50%. E eu acho que também a gente adota posições diversas, né? Então, às vezes, em casa eu sou mais passivo, no trabalho eu sou mais assertivo, no relacionamento eu sou mais agressivo. Eu não acho que todo mundo é 100% de um ou de outro. Pelo menos eu me percebo transitando. Eu não sou uma especialista em autoconhecimento, mas eu sou uma buscadora de melhorar o meu conhecimento sobre mim e sobre as pessoas. E isso ajuda muito em tudo na vida, inclusive para ser uma solucionadora de problemas. Né? E uma coisa assim que você falou... Que eu acho ótimo, assim, anota tudo, né? Viu? Eu sou bem dessas. Eu sou bem dessas. Viu? Porque uma das coisas que me ajuda muito para ser um pouco mais, falando em eficiência, eficácia, enfim, as pessoas sofrem, né? Tipo, eu não consigo lembrar de tudo, Fio. Gente, tem uma coisa, assim, super tecnológica, inovadora que inventaram, que é agenda. Por que a gente sofre? Sabe? Mas se eu ficar refém da agenda, eu não vou exercitar o meu cérebro. Viu? Exercita de outro jeito, tem tanta maneira. Meu Deus. Então, eu gosto... Cada um aprende de um jeito. Então, tem um que é mais visual, um que precisa escrever, outro que precisa ouvir. Eu gosto de escrever e repetir e ler de novo e explicar sobre. Isso me ajuda, né? Consolidar a informação ali. Por isso que eu gosto de trazer os livros que eu leio. Porque toda vez que eu comento um livro que eu li, eu reforço ainda mais aquilo que eu aprendi no livro. Porque como eu leio muito, às vezes as coisas se perdem, né? Então, um livro que eu li que pra mim foi bem determinante na minha vida é o Essencialismo. Porque eu sempre fui, como diz a Márcia, minha outra coach, a Márcia Brolo maravilhosa. Um dos cursos que eu fiz com ela fala sobre, chega de ser tarefeira, né? Fazer 1000 coisas no dia, assim. Né? E o Essencialismo foi um livro que me ajudou muito. E uma das coisas que ele fala é que a gente precisa ter tempo pra pensar. Eu venho buscando isso, que é organizar minha agenda de modo de não ter uma coisa atrás da outra, porque eu sempre fiz isso e é um problema. E de ter momentos para pensar. Por quê? O Domênico da Masi, enfim, já falou há tempo atrás, um livro que eu li na faculdade, 30 anos atrás. O ócio criativo, né? O ócio criativo. Viu? A gente tem que ter tempo para pensar. Por quê? Porque a solução dos problemas também vem da reflexão. Só que a gente não quer mais refletir. A gente não quer mais pensar, porque cansa. A gente quer fazer tudo muito rápido. Até pelo imediatismo. Viu? É isso, né? Porque a vida das redes sociais é isso, ó. Entendeu? Ouvir o áudio no e-mail. Sou dessas. Viu? Não dá. Então, só que eu não sou um role model. Eu já escrevi exemplo. Não é. Eu me degladio com isso o tempo todo. Fazer as coisas com mais calma. Menos coisa, né? Que é o que o Essencialismo fala, né? Que é outro livro que eu li que eu anotei aqui que eu não pude... os 7 hábitos das pessoas altamente eficazes. Entendeu? Viu? Fazer as coisas com calma, no presente, não é ontem, não é amanhã. No aqui, no agora. É agora, o poder do agora, maravilhoso livro também. Viu? É isso, sabe?
quando eu não consigo parar para refletir, eu não consigo ser uma solucionadora de problema. Eu vou apagando incêndio. Eu apaguei um aqui, aparece outro ali. Sim. E é parar para pensar no que se está pensando. Viu? Isso aí. Porque, assim, às vezes eu tô pensando... E aí, a gente falou isso no podcast passado também. Eu já tô melhorando, já não tô falando sessão. Olha aí, nossa, já internalizou o podcast. Que tá interligado, né? Pensamento, sentimento e comportamento. Então, às vezes, a maneira como eu tô pensando vai interferir. Às vezes, não. Interfere na nossa emoção, interfere na forma como a gente se comporta. Como eu tô pensando, o que eu tô pensando, eu não tenho controle. Eu não tenho controle. Eu não vou pensar sobre isso. Não, porque o pensamento ele é um boom, né? Simplesmente chegou. Mas o que eu tô sentindo e como eu me comporto a partir daquilo, sim. É aí que eu paro para pensar no que eu tô pensando. É um exercício de metacognição, inclusive é uma técnica. Para pra pensar no que tá pensando. A tua mente tá contribuindo ou não? Tá só te levando aí pro esmo. Tá? Então, é uma estratégia... Viu? Tem uma coisa, assim, a gente fala muito, né, quem tá também na empresa, assim, a gente fala muito de técnica, né? Então, por exemplo, que técnicas que você usa? Bio, eu faço planejamento, daí eu uso a técnica Smart. Mágica. Aí eu uso a técnica do Pomodoro, o método Pomodoro, para ser mais, né, como fala... produtiva, viu? 1000 coisas. A técnica Pomodoro é bem usada pro TDAH, inclusive. Então, viu? Eu não sei, eu não tenho TDAH. Não, mas não é exclusivo, mas é bem... Mas eu uso e ajudo, porque assim, ó, eu sou aquariana, né? Eu penso... Aí pra dar uma centralidade... Tem 394 abas abertas na minha cabeça, uma música no fundo, é isso aí. Agora, uma coisa que, assim, ó, para antes das técnicas científicas, o que os livros dizem, tem algumas coisas que funcionam muito pra mim e que são coisas que parecem bobagem, mas que pra eu ser uma pessoa eficaz e pra eu ser uma pessoa mais solucionadora de problemas, me ajudam. Que é dormir bem e fazer atividade física. Basicão. A pirâmide de Maslow, né? Viu, gente? Fisiológica. Viu? As pessoas... Só que eu, por muito tempo, eu subestimei isso. Sim. Por muito tempo. O meu sonho, sabe qual que era? Assim, quando eu tinha uns 20 e tantos anos, faz tempo também. O meu sonho era ser capaz de dormir 4 horas por noite e produzir 20 horas do meu dia. Espetáculo. Então era o que eu queria, entendeu? Daí tinha um colega na universidade que ele dizia assim, viu, se eu dormir 4 horas eu tô ótimo. Eu falava, um dia eu vou chegar, eu vou fazer isso. Vou fazer isso. E eu tenho compreendido que, assim, eu preciso respeitar a biologia, a fisiologia e o meu cérebro e a minha capacidade. E pra isso eu preciso dormir pelo menos 7 horas por noite. E se eu não fizer atividade física, dia sim, dia não, eu fico insuportável. E eu só crio problema, não soluciono nada. Então, dormir e fazer atividade física. Pra antes de falar de técnicas de solução de problemas, ótimo, tem que bem, ser, bem viu? colocado. Ser humano. Comece pelo começo. Comece pelo porquê, diria o Simon Sinek, mas esse é outro Fantástico livro. Também, mas é outra coisa. É extraordinário. Mas é isso, assim, como é que eu soluciono o problema? Viu? Primeiro olha pra você, né? Você, o que você tá comendo bem? Você tá dormindo bem? Você faz uma atividade física que você gosta, né? Quer correr, quer nadar, quer pedalar, quer caminhar, quer fazer Muay Thai, faz o que você quiser. Faça uma atividade física, caminha, uma atividade física. Come bem. Você se relaciona bem com as pessoas. Por quê? Tem uma pesquisa muito legal de Harvard, dessas pesquisas que são de muitos anos, que morre pesquisador, outro assume e tal. E eles pesquisaram eu não sei, assim, aonde que foi, acho que foi na Noruega, um grupo de pessoas por muitos anos, né? E um fator marcante de sucesso dessas pessoas e que fez com que essas pessoas fossem mais felizes é a relação delas com outras pessoas. Como você se relaciona com o outro. Você tem uma rede de apoio, você tem um pai, um irmão, um amigo, um marido, uma esposa, um filho. Né? Então, as relações interpessoais, elas estão super conectadas com o sucesso e a felicidade da pessoa. Se eu tô infeliz, não tenho sucesso, dificilmente eu vou resolver muitos problemas. Vou criá-los, mas... Né? Então, dormir, atividade física, comer, relação com as pessoas, né? Uma pergunta que eu faço. Se conhecer. Viu? Também, se conhecer. Identificar. E assim, ó, como que é contínuo, né? Total. Total. E assim, a coragem, o exercício da coragem, o exercício da adaptabilidade, porque tudo muda muito rápido e eu preciso, né, tá preparado para isso.
E outra coisa, assim, que pra mim marca, né, assim, as pessoas têm que descobrir o que elas gostam de fazer. Ai, mas, viu, é isso. Viu, o que você faria um dia todo sem parar? Um dia todo eu ficaria brincando com meu filho, ficaria pedalando, eu leria um livro, eu assistiria filme, viu, todo mundo tem que saber o que gosta muito, muito, muito de fazer e fazer um pouco disso. Aí eu vou fazer um parênteses, já. Porque tem uma técnica muito boa que se chama curtograma. Nós estávamos vindo e falando um pouco dessa técnica para justamente... Como que é o nome? Curtograma. Ela consiste em saber o que você gosta e faz, o que você gosta e não faz, o que você não gosta e faz, e o que você não gosta e não faz. Que legal isso! Aí você consegue parar e elencar. E a questão é que às vezes nós estamos tão longe de fazer aquilo que a gente gosta que a gente esquece. Eu paro de fazer isso, né? E aí eu esqueço, porque uma das demandas eu quero me reencontrar. Eu vim aqui porque assim, aconteceu isso na minha vida, me perdi e eu quero me reencontrar. E uma forma é você parar para analisar, então, assim, o que você gosta? E aí, cultivar mais isso, porque às vezes a balança está muito desnivelada, né? Então, eu tô fazendo muito mais coisas que é de cunho de responsabilidade, que não tem como. Estávamos falando das crianças na escola, que são da adaptação, né? E é desde pequenininho mesmo, né? Claro que tu não vai ser rígido e colocar responsabilidades de adulto numa criança, mas eles já vão entendendo que existem coisas. Eu não gosto do todo da escola, né? Mas tem algumas coisas lá que eu gosto mais, outras que eu gosto menos. E assim na vida, né? Eu tava pensando aqui que eu sempre olho assim, o que eu gosto, né? E procuro fazer. Agora, nunca anotei assim o que eu não gosto e faço. Que é uma coisa interessante, porque daqui a pouco você tem muito do teu tempo. Exato. E aí fala assim, eu não consigo terminar uma tarefa, eu procrastino, eu sofro, viu? Vai olhar, né? Vai olhar. E ainda voltando, né, na questão do problema, assim, até porque o nosso tempo tá acabando. Eu tô controlando aqui, pessoal, fiquem tranquilos. Então, eu tava anotando, assim, o que eu, né, empiricamente, né, o que eu faço pensando em solução de problemas, né. Então, ouvir, entender o problema, analisar, usar da criatividade para encontrar alternativas para solucionar esse problema, pesquisar. Tem a técnica da tempestade de ideias. O brainstorming é muito legal. Só que para fazer isso eu não posso ter medo de errar, né? Posso ter medo de errar, então eu tenho que ter coragem. Ser imperfeito. E assim, tem que ser realista, porque tem gente que viaja demais, né? A gente tem que entender o que é aplicável ali. O que é aplicável, o que tem recurso para aplicar, o que tem gente para aplicar, isso, né? E outra coisa que eu anotei aqui, que é pedir ajuda. Sabe? Falamos também, né? No caminho. Isso é uma coisa que, assim, eu tenho zero problema, que é um pouco relacionado também com a humildade, com o tempo, né? Até a humildade científica, viu? Você não sabe tudo, você nunca vai saber tudo. Sim, sei que nada sei. Exato. E tem muita gente boa, disponível para te ajudar, para te orientar. Então, não ter vergonha de perguntar, né? E fazer curadoria de conteúdo e de informação, porque tem muita informação disponível de todos os lados e pessoas falando que sabem sobre coisas diversas. Então, assim, a quem eu vou recorrer e não ter a vergonha de pedir ajuda. Às vezes, como eu disse, né, o mesmo objeto, pessoas vendo de lados diferentes, a solução não tá sozinha contigo. A solução diferente do que as pessoas pensam, assim, né, vem num momento de eureka, né, tive uma ideia. Não! A solução dos problemas, ela vem de entender o problema, da interação com as pessoas, do ambiente, do conhecimento e das pessoas certas. E de você se conectar com as pessoas certas, né? E pedir ajuda. Eu não sei, mas eu sei quem sabe. Sim. Essa é a minha frase favorita na vida, viu? Eu não sei, mas eu sei quem sabe, com certeza. E que a gente não precisa e nunca vai saber tudo. Não tem como, né? Calmar o coração, né? Mas bárbaro, né? Então, ali já acusado o nosso tempo, eu acho que é bem fazer essa revisão, assim, para ficar mais organizado também. Mas a gente foi dando alguns spoilers. Não tem solução mágica. Lá no curso também eu ensino como resolver problemas que não tem solução. Porque não tem solução. Como é que a gente age quando não tem solução? Viu? E tem, é isso aí. Então, a gente vai precisar sempre olhar esse olhar macro mesmo, assim, sair, expandir. E antes que termine o nosso tempo, então, vou agradecer o nosso patrocinador, nosso apoiador de hoje, Mob
Não móveis conheço. sob medida. Fala sobre. Então, sobre. Está em Lacerdópolis, por algum tempo ficou, acho que desde 2015 até ano passado, ficou em Capinzal. E agora tem um barracão novo, bem lindo, projetado com muito amor e carinho. Pelo proprietário também, que é um grande faz muita solução de problemas. Ele é um solucionador de fato, assim. E que tem muita garra, né? A coragem de ser imperfeito, que é o meu marido. Viu? Maravilhoso. Eu já ia dizer assim, viu? Esse empreendedor aí tá bem cotado contigo, né? Nível alto. O espírito empreendedor, assim, é realmente um empreendedor muito show. E ele aplica isso, né? Então, porque a propaganda da pessoa, porque aplica isso no negócio. Então, tá feita a propaganda, né? Merecedor pelo apoio. Que bom a gente poder contar aí com esse... Como é o nome dele? Jonatas de Andrade. Jonatas de Andrade, da Mob Móveis Sob Medida. Viu? Obrigada pelo patrocinar novas ideias e conhecimento e disseminar o conhecimento. Acreditar nisso, Viu? né? E pela generosidade dele e de Isso é uma vocês. De característica. compartilhar o conhecimento assim tão rico, Que bom. gratuitamente com as pessoas. Parabéns. Continuem. Igualmente, né? Porque Continue. aí aceitar um convite assim, prontidão, né? Nós estávamos lá fazendo a pauta, olha, mas aí cogitado já fazia um mês, eu acho, porque nós tínhamos nos reunido antes, né? E aí a Gé, então, e aí a gente convidou e ela super aceitou. E é isso, né? É quando abraça a causa, o sentimento vem junto. Ah, sim, fiquei Obrigadão. muito feliz. Obrigada a todos que nos acompanhem, continuem acompanhando, né? Isso E aí. divulguem para os seus Divulguem. amigos essas empreendedoras maravilhosas. Apoie o empreendedor, viu? Custa R$0. Isso aí. Você Um total de R$0. Você apoiar um novo negócio, uma nova ideia. Então, por favor, façam isso. Que Parabéns, meninas. Obrigada. Muito bom conversar, né? Se deixasse, claro, né? Amanhã. Isso. Mas assim, a gente vai acalmar nosso coração, né? A gente vai saber que tem um dia de cada vez aí, né? E que vão ter outros momentos, outras oportunidades e novos assuntos, né? E isso aí, curtam, compartilhem, né? Que aí Deixa o dentro- joinha. Deixa o joinha. Sugestões, comentários, críticas boas, assim, Isso, tipo, ó, melhorem aqui, melhorem ali, tatatã. Sugestões, né? Isso. Um beijo, gente. Obrigada. Obrigada Beijo. também. Até.